Vamos lá, ruídos na comunicação. Então você quer aprender como você consegue diminuir, identificar e melhorar, reduzindo quase ao máximo os ruídos na sua comunicação. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, cara. Todos nós vamos ter ruídos na nossa comunicação. Primeiro, só para te ressaltar, comunicação não é o ato de falar, é o ato de entregar uma mensagem, tá? Todo mundo que comunica quer entregar uma mensagem e isso não necessariamente precisa ser em forma de voz, em forma oral. Então, como primeiro ponto que eu preciso que você entenda, comunicar significa entregar a mensagem. Muita gente confunde ser um ótimo comunicador com falar bem, não tem nada a ver. Uma empresa que não sabe se comunicar com os seus clientes é uma empresa falida. Uma pessoa que não sabe se comunicar com sua família é uma família falida. Uma pessoa que, dentro de uma discussão, dentro de um debate, não sabe se comunicar é uma pessoa que perdeu o debate. Então, eu preciso que você entenda isso. Comunicar é o ato de entregar uma mensagem. E quando nós entregamos essa mensagem, você precisa garantir que você está emitindo a mensagem e precisa garantir que ela chegue do jeito que você emitiu. Esse é o problema das pessoas hoje que querem vender, as pessoas que querem se relacionar, as pessoas que entram em debate. Esse é o principal problema. A pessoa acha que comunicou, ela acha que entregou, só que quando vai ver a pessoa entendeu de uma forma completamente diferente. Então, muito prazer, meu nome é Nicolas Ferreira, eu sou seu irmão mais velho, você está aqui no Aprendendo e Ensinando, uma série no qual eu quero deixar você especialista em se comunicar. Serve para vendas, serve para relacionamentos e serve para você ganhar debate, beleza? É uma série abrangente que, se você começar a praticar todos esses princípios que eu passo aqui nesses vídeos, a sua comunicação em geral vai melhorar, beleza? Então vamos lá, senhores. O que se trata essa aula? Ruídos na comunicação é algo que todos nós, ao se comunicar, vamos ter. Não dá para a gente zerar esse dado, tá? Ruídos sempre vão acontecer. Perdão, senhores, que o cachorro começou a latir aqui. Enfim, ruídos na comunicação. Isso é algo que sempre vai acontecer. Não tem como você zerar a taxa de ruído da sua comunicação, porque muitas das vezes a pessoa não vai entender o que você quis dizer. Muitas das vezes coisas externas vão atrapalhar que você se comunique, igual o cachorro me atrapalhou aqui agora, que aí a gente fala do primeiro ponto. Aquilo que é físico, existem diversos tipos de ruído, né? O que eu quero abordar nesse ponto aqui não é necessariamente os ruídos físicos, mas eu não posso deixar de falar. Quando você se comunica e tem algo físico atrapalhando a sua comunicação, cara, depende muito. Tem dois pontos. Ou você não está sendo interessante o suficiente e o ruído está de fato atrapalhando, ou de fato está atrapalhando que a pessoa ouça a sua mensagem. Se a pessoa não está te ouvindo, é sinal que você não tem como você entregar uma mensagem no qual a pessoa não está te ouvindo. Só que tem aquele outro ponto. Às vezes você está me ouvindo, só que eu sou tão desinteressante, eu sou tão chato, que você não consegue prestar atenção e o ruído acaba se tornando uma mosca passando na minha frente. Esse é um dos pontos que os professores erram muito ao dar uma aula, né? Eles ficam ali monótonos. Olha, o pior erro na comunicação de qualquer pessoa, seja vendendo, palestrando, cara, fazendo qualquer tipo de coisa, se comunicando, é ser monótono. O que é monótono? Um só tom. A pessoa mantém aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês ruídos em comunicação. Senhores, ruídos, a pessoa que só mantém em um tom. Isso é a pior coisa que tem. Você precisa aprender a elevar a emoção da pessoa, subindo o tom e abaixando o tom. Você fica mais atraente quando você faz isso. Então, beleza. Existem os ruídos físicos, tá? Ruído físico, cara, são esses dois pontos. Ou você resolve o ruído, ou você não resolve e aumenta a sua atratividade, tá? E aí, você aumentando a atratividade, não importa o ruído que esteja à volta. A pessoa vai continuar te assistindo, vai continuar prestando atenção. Por quê? Porque você é interessante. Beleza, mas o que eu quero falar aqui é sobre os ruídos que ocorrem na relação interpessoal, na comunicação interpessoal, entre pessoas. O que mais ocorre hoje em vendas, em relacionamento e em discussões é a confusão entre o emissor e o receptor.
emissor e receptor. Vou explicar bem rasamente como que funciona o processo de entrega da mensagem. Você está aqui, você vai emitir uma mensagem. Ou seja, você falou, vocês estão conversando e você emite A. A pessoa, ela não entendeu que você emitiu A, mas isso não foi por algum ruído físico. Foi por algum desses dois ruídos aqui. Dois tipos de ruído. O psicológico e o fisiológico. Beleza? Ou seja, às vezes a pessoa está cansada, às vezes a pessoa está com fome, às vezes a pessoa está ocupada fazendo outra coisa. Então, o cara que está emitindo a mensagem, ele precisa certificar do quê? Não adianta só falar. Eu preciso falar, garantir que a pessoa vai entender, garantir que a pessoa está apta para ouvir, garantir que a pessoa entende o que eu estou dizendo. Não é só falar. Se fosse só falar, eu já falei isso já milhares de vezes para vocês. Se fosse só sobre entregar a mensagem e sem olhar a quem, estava todo mundo rico, estava todo mundo muito bem de vida, estava todo mundo feliz. Porque saber o que a gente sabe, saber o que a gente precisa fazer, todo mundo sabe. Eu posso te falar aqui, como é que faz um lançamento, como é que faz para você melhorar a sua comunicação, mas nem todos estão preparados para entender. Por isso eu não entrego tudo. Eu entendo o seu momento, entendo o seu contexto e te entrego aquilo que você sentiu fome. O alimento vem conforme a fome. Então você está com fome de 1 quilo de comida. Se eu te der 10 quilos de comida, você não vai se alimentar. Então eu estou te entregando aquilo que eu vi que você necessita. E essa sensibilidade você precisa ter. Nicolas, como é que faz para ter essa sensibilidade? Treino. Você precisa treinar, você precisa praticar. Conhecer mais e mais pessoas. Você vai ficar cada vez mais praticando, mais assertivo ao entender o receptor. Beleza? Então, assim, você entregou a mensagem, você falou A. O que mais acontece hoje em vendas, o que mais acontece hoje em relacionamentos e em discussões? Você fala A pessoa entende B, e aí qual é o feedback que ela te dá? C. Isso ocorre muitas das vezes, por exemplo, entre casais, entre famílias, em vendas, mas mais precisamente em famílias. A pessoa está falando uma coisa, só que a pessoa que está recebendo a mensagem está chateada por coisas do passado. E aí ela não entendeu isso que tu falou, de fato, com o que você falou. Ela associou isso a coisas do passado. E você, pior ainda, você não entendeu que ela fez isso. E aí vocês entram no quê? Você falou A, aí ela entendeu B, repassou C, e você entende D. E aí vocês ficam nesse ciclo. E o principal foco da mensagem é perdido. Simplesmente por você não entender que não era o tempo ideal. Você não entender, por exemplo, teve um dia, cara, que eu tava com meu tio, eu trabalhei muito tempo com ele, a gente atendia diversos artistas no Rio de Janeiro, e um dia ele tava montando, cara, uma roupa muito top. Era um jeans muito lindo. Jeans, assim, vários pedaços de jeans diferentes, né? E ele tinha que costurar. Cara, eu sei que era tarde da noite já, ele já tava o dia inteiro, já tava exausto, e a gente tinha um assunto muito importante para bater, um assunto complicado, sabe? Um assunto difícil. E eu poderia totalmente bater naquela hora. Só que eu percebi que ele estava cansado. Eu percebi que ele estava focado. Por mais que o assunto fosse necessário naquele momento, eu entendi que não era o momento exato para eu poder conversar sobre aquilo. Eu entendi que o receptor estava cansado. Eu entendi que ele não ia entender, por mais que a razão estivesse do meu lado, ele não ia entender o que eu queria dizer. Por quê? Por questões fisiológicas. A pessoa cansada, ela não consegue raciocinar direito. E você que está comunicando precisa entender isso. Por isso que Jesus, quando ele ia entregar as mensagens, ele olhava para quem? A questão o que você queres? Ele sempre perguntava. E como é que você descobre como a pessoa está? Fazendo perguntas. Volta na aula passada. Faz perguntas, que você vai descobrir como é que o receptor está e vai saber, vai ter essa flexibilidade de entregar a mensagem certa. Não é só sobre entregar mensagem, não é só sobre comunicar. Por isso que em vendas nós temos o público-alvo. O meu problema não soluciona a dor, a minha solução não soluciona o problema de todo mundo. São pessoas selecionadas. O que adianta eu querer vender um produto para você de como você faturar 10 milhões de reais no mês, sendo que você não está conseguindo nem botar comida dentro da sua casa? Você não vai entender o que eu estou te dizendo. E esse é o maior erro do século. As pessoas ficam chateadas, as pessoas se estressam,
Só que, cara, a pessoa não está no momento ideal e você precisa entender isso. Você está querendo ensinar matemática, ensinar fórmulas complexas de matemática para quem não sabe nem o que é número. O cara é um analfabeto. E você está querendo ensinar coisas complexas de matemática. Então, assim, você precisa ter essa sensibilidade. Qual sensibilidade? Poxa, eu quero ensinar a fórmula de Bhaskara para essa pessoa. Preciso me certificar que ela sabe o número. Preciso me certificar que ela sabe somar, multiplicar, dividir. Qual é o maior erro de divergência política? Muitas pessoas estão com uma mentalidade, iniciando ainda uma mentalidade na questão política. E você já está, de certa forma, entre aspas, né, avançado. Você já entendeu muito mais coisas. E aí você está querendo explicar aquilo que tu demorou anos para entender para uma pessoa que começou agora. Isso vem por dois motivos. Por um ego seu, tá? Porque você quer ali se manter certo e, olha, a verdade é essa. Só que você não tem a sensibilidade, a humanidade de entender que a pessoa não está no seu momento. Isso falha. Isso é um ruído de comunicação. Cara, mensagem sempre é sobre o receptor, tá? Sempre é. O que adianta você vir aqui no meu canal falar, Nicolas, mas eu acho que você precisa de um sistema complexo, eu acho que você precisa disso, faz isso, faz isso. Eu estou fazendo o meu melhor dentro daquilo que eu sei. Dentro daquilo que eu sei, qual dica você pode me dar? Não adianta eu querer fazer coisas que estão a 10 anos-luz do que eu tenho de capacidade hoje. Logo, a sua comunicação está sendo ineficiente. Por quê? Porque você não olhou para o receptor. Então, eu preciso que você preste atenção nisso. Presta atenção nisso, senão você vai continuar vendendo mal, você vai continuar se relacionando mal e não vai saber ganhar debate. Porque você não entende que antes da mensagem você precisa olhar para o receptor. Beleza? Mas vamos prosseguir. Então vocês já entenderam que tem os ruídos fisiológicos e tem os ruídos psicológicos. Quais são esses ruídos psicológicos? Cara, devido, né? Algumas culturas diferentes, a pessoa não vai entender o que eu estou te falando, o que eu estou falando. Por exemplo, se você vai em São Paulo, uma certa palavra significa uma coisa. Se você vem para o Rio, tem certas comunidades aqui no Rio de Janeiro que você não pode entrar falando nós, a gente, senão você morre. A palavra, que naturalmente não significa nada demais, por ambientes diferentes, ela tem um significado que pode custar a sua vida. Então, há diferenças psicológicas, os significados. Cara, isso é muito importante. Por quê? Se eu falo para você que quem quer ter sucesso, o pessoal vai falar eu. Só que o significado de sucesso para mim é uma coisa. O significado de sucesso para você é outra coisa. Já aconteceu com você? Teve um dia, cara, que eu estava discutindo com uma irmã minha e a gente estava discutindo normalmente. Só que foi quando eu falei uma certa palavra, ela perdeu totalmente o controle. Por exemplo, não foi esse caso, tá? Mas eu chegar, seu filho da... Se aquela pessoa cresceu tendo uma infância normal, ela vai entender aquela palavra como uma simples tentativa de ofender. Mas se essa pessoa teve no passado uma situação que chamaram ela desse nome e aquilo traumatizou essa pessoa, filho, você vai estar tocando na ferida da pessoa. E aí a mesma palavra vão ter para as duas pessoas diferentes significados diferentes. Logo, o peso de chamar de um filho da vai ser muito maior. Por isso, você precisa, mais uma vez, conhecer a pessoa que você está falando. Você precisa conhecer, fazendo perguntas. Precisa. Senão você vai continuar se comunicando mal. Vai continuar sendo ineficaz na sua comunicação. Faz isso fazendo perguntas. Na venda, qual é o nome disso aqui? Ruídos da comunicação falando sobre vendas é objeção. É objeção. Objeções, como com pesquisa, você vai achar muitos vídeos falando sobre isso. Como contornar objeções de vendas. Tem diversas formas de você fazer isso, diversos gatilhos mentais. Só que você não vende se você não contornar objeção. Você não vai ganhar o argumento se você não contornar os ruídos da comunicação. Você não vai. Você não vai melhorar a comunicação da sua família, não vai ter paz na sua família se você não retirar os ruídos na comunicação.
O principal erro entre famílias, empresas e diálogos são os ruídos. Há muito ruído. Tem muito ruído na conversa. Vocês não estão nem se entendendo. Como é que vocês querem chegar ao ponto, debater o ponto, e aí se torna ineficaz? Você está perdendo tempo ali, gastando saliva, gastando voz à toa. Porque não aprendeu a se comunicar. Não aprendeu a eliminar a maioria dos ruídos na comunicação. E como você faz isso? Fazendo perguntas, é simples. Se eu quero vender para você uma caneca, eu preciso me certificar de algumas coisas antes. Certificar se você já tem uma caneca, certificar se você precisa de fato dessa caneca, certificar se talvez você está fazendo aniversário, ou se algum amigo seu está fazendo aniversário e você gostaria de dar essa caneca para ele. Eu preciso antes fazer perguntas, que aí eu consigo contornar objeções, contornando objeções eu consigo vender. Eu consigo fazer que a pessoa tome uma decisão. Então não é simplesmente entregar a mensagem. Jesus ele era muito assertivo nisso. Não é sobre falar, até porque se eu for falar para você tudo que está escrito na Bíblia, você vai dormir. Não é sobre falar, é sobre entender o que a pessoa precisa e entregar conforme a fome da pessoa. Eu sou falho em inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Só que se você for vir aqui com um livro de coisas que eu preciso melhorar, filho, eu vou falar, irmão, já sei. Só que hoje eu preciso melhorar nisso. E aí, gradativamente, eu vou melhorando. Não é só sobre cumprir regras. É sobre você se adaptar, melhorar, se adaptar, melhorar. Entende? E esse é o erro dos pregadores. Muitos pregadores pecam nisso, porque acham que é só sobre pegar, ler o que está na Bíblia e falar o que está na Bíblia. Não. Por que o Espírito Santo convence? Porque não adianta eu vir falar para você aqui algo que, por exemplo, algo que eu estou passando na minha vida, que Deus falou comigo, sendo que para você não faz sentido. Deixa eu tentar exemplificar melhor. Por que é o Espírito Santo que convence? A galera fala muito isso na Bíblia. Por quê? Não adianta. A mesma mensagem não vai ter o mesmo impacto para duas pessoas com duas situações de vida diferentes. Beleza? Não vai ter. Por quê? Porque uma pessoa está com uma situação, e aí eu vou falar uma mensagem e o impacto vai ser um. A outra pessoa vai estar em outra situação, eu vou falar a mesma mensagem e o impacto vai ser outro. Por isso eu não tenho pressa. E eu nem quero converter ninguém. Eu quero que você entenda e faça aquilo que você entendeu. É só isso. Eu não quero que você estude isso, eu só quero que você entenda o que eu estou querendo te dizer. E abrace. Sabe? Você, poxa, entendi, maneiro. E aí você, por si só, você vai buscando. Sabe? Por que a galera é muito manipulada? Porque eles falam de um assunto abrangente. Os pastores, a maioria, eu não gosto de ficar falando isso, mas alguns pregadores tocam numa ferida que todo mundo tem. A maioria das pessoas tem, que é o quê? Dinheiro, necessidade de alguma coisa, a escassez, né? Muitas pessoas hoje têm a escassez. Então, quando eu toco e eu começo a pregar falando sobre dinheiro, falando sobre um milagre, falando sobre você vai melhorar de vida, porque José no passado, e aí José no futuro, usa alguns gatilhos mentais, usa algumas oratórias e a pessoa consegue te manipular. Entende? Porque é uma necessidade global, é uma necessidade que todos têm. Beleza? Então, assim, quando você conhece sobre a pessoa que você está querendo falar, você consegue ser mais assertivo. E aí você só precisa se atentar a isso. Cara, pratica isso que eu te falei. Se atente se a pessoa está bem, né? Fisicamente, para poder receber, para poder debater um assunto difícil. Se a pessoa ali está apta a te ouvir. Porque se ela não estiver, a sua mensagem vai ser ineficaz. Beleza? Então, se atente a isso, faça, pratique, e aí você vai se tornar um ótimo comunicador. Beleza? Tamo junto, meu nome é Nicolas Ferreira, sou o seu irmão mais velho, e vamos para cima. Deus abençoe vocês.